Bom Dia Ministro. Olá, um excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e comigo, você sabe, colegas de emissoras de rádios, convidadas de norte a sul do país. Aliás, já quero dar boas-vindas a todas elas. E para quem está chegando agora, eu sou Karine Melo e este é o Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Antes de te contar quem será o nosso entrevistado de hoje, eu vou te dar o cardápio de opções para você acompanhar essa entrevista. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quiser nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Quer mais opções? Então vamos para a Agência Gov. agenciagov.ebc.com.br, que além da nossa TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Você também pode baixar de graça na sua loja de aplicativos, do seu Android ou iOS, o Canal Gov e ver toda a nossa programação bem na palma da sua mão. Olha, e ontem foi lançado o Plano Safra. Plano Safra da agricultura familiar e também da agricultura empresarial. Então é por isso que a gente recebe hoje o ministro Carlos Fávaro, que eu brinco aqui com ele, que é nosso sócio aqui. Pela terceira vez o ministro Fávaro está aqui com a gente e eu agradeço muito a presença do senhor. Vamos direto ao ponto. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. É uma honra falar com você, com todos os seus ouvintes e aqui trazer hoje um monte de novidades com relação ao Plano Safra, as linhas de crédito, os aumentos de recursos para que essa agropecuária continue sendo a força propulsora da economia brasileira. Então vamos embora, ministro. Plano Safra lançado ontem, mais de 400 bilhões de reais aí anunciados. O volume, o ano passado o senhor esteve aqui na época do lançamento do Plano Safra e já tinha sido um anúncio recorde, né? Exatamente. Esse ano aumentou ainda mais? É isso mesmo. E com uma novidade, né? Assim, por determinação do presidente Lula, e a gente tem que trabalhar para fazer cada vez mais planos Safra recordes, que é estimular, como disse, esse setor que é um setor extremamente importante. Para você ter uma noção, apesar dos preços dos commodities bastante achatados nos últimos 2 anos, apesar das crises climáticas e quebras de safra, a agropecuária brasileira foi o setor da economia que cresceu 15% em 2023. Foi o que mais cresceu na economia. E lógico que é por força da competência de homens e mulheres que são vocacionados a produzir alimentos, mas sem sombra de dúvida tem nesse crescimento todo tem o componente, o apoio do governo federal. Fizemos em 2023-24 o maior plano safra da história, como você falou. E esse ano repetimos esse recorde. Só para você ter uma noção, nos 2 anos do governo do presidente Lula, é 1 ano e meio, mas são 2 planos safra, 40% mais recursos disponibilizados do que o último ano do governo passado. Além disso, tem um fator importante, que nesses 2 anos, os custos de produções, preços de adubos, sementes, os custos dos insumos, caíram em média, numa média ponderada, 23%. Portanto, 40% mais de recurso. 23% está custando menos, o plano deve ser 63% mais eficiente. É mais recursos chegando no campo, nos produtores, financiando a safra, financiando equipamentos. Isso não é bom só para o campo, é bom para a cidade também. Porque lá na cidade a economia aquece e gera empregos, oportunidades, o Brasil cresce e todos nós ficamos felizes. Ministro, em relação ao plano passado, teve alguma grande mudança? Porque toda vez que vem um ministro aqui, que depois de lançar um plano, fala assim, a gente aprendeu com tal coisa, e a gente aperfeiçoou, a gente mudou. O que mudou? Qual que é a grande mudança dessa vez? O ano passado, nós inovamos e foi pela primeira vez que um plano safra passou a premiar as boas práticas de sustentabilidade. 0,5% de desconto para aqueles produtores que já tinham o seu cadastro ambiental rural aprovado. Se um cidadão já tem o cadastro ambiental da sua propriedade aprovado, significa que ele não tem passivo, que ele cumpre todas as leis ambientais e, por isso, recebeu um prêmio de 0,5%. Alguns, até talvez por força de oposição, disseram, mas isso é muito pouco, poucos produtores já conseguiram. Olha, eu já trato isso como um estímulo, pelo menos esse já merece uma medalha e que seja de estímulo para os outros. Agora, então, esse ano, nós ampliamos isso.
nós vamos, além de os produtores que têm cadastro ambiental rural aprovado e que se sintam estimulados, que terão 0,5% de desconto, outras boas práticas de sustentabilidade vão ser também beneficiados com mais 0,5%. Portanto, será 1% a menos de juros para os produtores que têm práticas de sustentabilidade. Além disso, o Plano Safra do ano passado foi um Plano Safra recorde também, como já falamos. Só que a distribuição dos recursos, principalmente para médios produtores, não ficou a contento. Os órgãos de controle, eles têm que fazer isso, é dinheiro público que está envolvido, destinar ou recomendaram ao ministro Fernando Haddad uma maior pulverização. Isso é bom, até, na verdade. Foram 21 instituições bancárias operando o Plano Safra passado. E tomara que esse ano vá para 22, 23, 24, tudo bem. Mas não pode deixar de estar recursos naquelas instituições que têm maior capilaridade. O que eu estou dizendo? Não pode faltar dinheiro no Banco do Brasil em detrimento de ter dinheiro em outro banco. Não que os outros bancos não sejam importantes, mas aconteceu isso na distribuição e eu tenho certeza que esse ano ajustamos as regras e o recurso vai chegar de forma unânime para todos os produtores. Ministro, vamos começar a chamar nossos convidados? Vamos lá. Então vamos embora, vamos direto para Curitiba, vamos à Rádio Banda B, que a Denise Mello já está lá a postos. Oi, Denise, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Aqui não poderia ser diferente, o Paraná é um estado essencialmente agrícola, né? Estamos comemorando aqui, a agricultura comemorando o anúncio do Plano Safra e um programa nacional de fortalecimento, o PRONAF, né, destinou 76 bilhões de reais no caso da agricultura familiar. Eu quero chamar a atenção para a agricultura familiar, até porque aqui no Paraná, ministro, o senhor sabe, a agricultura corresponde a familiar, né, a 80% dos 371 mil estabelecimentos agropecuários aqui do estado. Para esse produtor que está nos ouvindo, para esse que está ali na zona rural, no interior do Paraná, o que é que veio no Plano Safra com relação à agricultura familiar? Olá, Denise, muito obrigado pela sua participação. Eu queria, de forma assim, tentar colaborar com a sua pergunta. Afinal de contas, o presidente Lula, ele fez algo que eu considero muito importante, muito relevante. Apesar de ser uma agropecuária só, sermos todos o agro do Brasil, o que nos diferencia os médios e grandes produtores da agricultura familiar é a necessidade da presença mais ativa do Estado. Da presença mais dedicada ao Estado. Por isso ele criou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, um ministério específico para cuidar da agricultura familiar. Todos são muito competentes e botam comida na nossa mesa, principalmente 80% do alimento que vem para a nossa mesa é oriundo da agricultura familiar. Mas, por exemplo, um produtor da agricultura familiar dificilmente consegue contratar sozinho um engenheiro agrônomo para dar assistência técnica para ele. Um agricultor da agricultura familiar dificilmente consegue ter um engenheiro ambiental para fazer a regularização ambiental da sua propriedade. Já um médio e grande é possível que ele contrate ou sozinho ou através do seu grupo de associados, cooperativas, fazer isso. Então, a dedicação à agricultura familiar é de uma forma muito especial. Um dos grandes avanços, eu não sei o detalhamento, além dos 76 bilhões que você disse que foi para a agricultura familiar, é um fundo garantidor. Aqueles produtores que ainda não têm a regularização fundiária da sua terra e, portanto, não consegue dar ela de garantia para pegar um crédito, a partir de agora o governo cria um fundo garantidor e esse desafio começa a ser superado. Além de taxas de juros mais reduzidas, tem juros de 2,5%, 3% ao ano para a agricultura familiar, eu tenho certeza que vai estimular muito os pequenos produtores desse país. É isso, Bom Dia Ministro. Hoje recebe o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Ministro, de Curitiba, a gente vai formar rede aqui com Brasília, Alto Solimões, Rádio Nacional da Amazônia. Vamos para o Revista Brasil com o nosso Walter Lima. Oi, Walter, bom dia para você. Olá, Karine, bom dia também para você, bom dia, ministro. Bem, ministro, o maior Plano Safra 2024-2025 que o governo anunciou, superior a 400 bilhões de reais em linha de crédito para médios e grandes produtores e, dessa forma, também espera-se obter como resultado uma safra recorde, ministro. Aí, contudo, ministro, sabe-se que no campo
o país sempre enfrentou problemas no escoamento da sua produção agrícola, começando com a colheita e também na armazenagem. Daí, ministro, o resultado se chama desperdício. É evidente que esse gargalo é secular. Pergunta então, senhor ministro Fávaro, se no nosso país de dimensão continental se fortalecesse os modais ferroviário e fluvial, a exemplo do que se faz no rodoviário, a produção do campo teria mais rendimento na exportação e no mercado interno o consumidor obteria uma maior vantagem, ministro Fávaro? Olá, Walter, muito boa essa sua pergunta. E antes de vir para a vida pública, eu fui presidente de uma entidade representativa de classe, do setor. E dizia sempre que se eu pudesse escolher o que faria como governante naquele momento, se fosse governante, para que a agropecuária brasileira fosse cada vez mais forte, não era nenhum apoio. Claro que é importante apoio à ciência, à tecnologia, ao desenvolvimento de novos materiais para ser utilizado na agropecuária. Mas nada é mais relevante num país continental como o Brasil do que infraestrutura logística eficiente. Nós estamos falando de commodities, de produtos de baixo valor agregado, onde o frete impacta muito no preço. Quer seja para nós sermos competitivos à exportação, quer seja para chegar ao alimento da nossa mesa. Imagine, por exemplo, eu estava ontem à noite, depois do lançamento do Plano Safra, estávamos no Ministério da Agricultura, uma comissão de produtores e indústrias do Rio Grande do Sul, mais o ministro Paulo Teixeira, mais o Edgar Preto, presidente da Conab, Karina, e nós estávamos falando sobre o problema do arroz. Perceba que o Brasil tem concentrado 85% do arroz brasileiro é produzido no sul do país, 70% no Rio Grande do Sul e 15% em Santa Catarina. E para levar arroz do Rio Grande do Sul para o Nordeste é cabotagem, porque se for de rodoviário, transporte rodoviário, além de demorar, é muito mais caro, chega a custar R$5 a mais num pacote de arroz, só o frete. Então, investir em infraestrutura logística é fundamental para o alimento chegar mais barato na mesa das pessoas. E isso o governo do presidente Lula está fazendo. Não é as coisas descompensadas uma da outra. O ministro Renan Filho está a todo vapor tocando o PAC no Ministério dos Transportes. Você pode perguntar para qualquer produtor, por exemplo, no estado de Rondônia, a BR-364, que há 2 anos atrás tinha entre 4% e 5% do status de ótimo e bom, hoje tem 98% de ótimo e bom. Há uns 5,8% no Pará, da mesma forma. Era praticamente uma estrada de terra cheia de buracos, faltando algumas pontes ainda a serem implementadas numa rodovia federal. Hoje, praticamente 100% o status de ótimo e bom. Isso garante a chegada dos alimentos na mesa dos produtores cada vez de forma mais eficiente. No Plano Safra, nós também investimos em logística. Nós aumentamos de 50 milhões para 200 milhões o limite para que as cooperativas possam pegar recursos com juros bastante reduzidos para construir armazéns. Porque não basta só também ter rodovias, ferrovias, integrar os modais, portos eficientes e não ter armazém para guardar a safra. Então é um conjunto de ações que faz a nossa agropecuária ser mais competitiva. Ministro, o senhor falou em arroz, é irresistível perguntar sobre o arroz, né? Tem que perguntar. O que aconteceu com o arroz, ministro? Chegou a ser anunciado um leilão, depois isso foi revisto. O que aconteceu, ministro? Olha, na realidade, esse é um produto essencial na alimentação dos brasileiros. O Brasil, ele é praticamente, eu acho que a palavra certa é autossuficiente na produção e consumo de arroz. Em função dos desastres climáticos ocorridos no Rio Grande do Sul, teve um momento que os preços dispararam. E aí começou o governo tendo que tomar providência. O presidente Lula nos chamou e falou, olha, não pode um pacote de arroz de 5 quilos custar R$40. É a base da alimentação brasileira. Por outro lado, os produtores dizem, o problema não é o produtor de arroz, é a falta de infraestrutura. Ficamos com rodovias completamente desconectadas, temos dificuldade de emitir nota fiscal, é fato. O data center do governo do Rio Grande do Sul encheu de água. Ficou com dificuldade, inclusive, para a emissão de notas fiscais. Isso atrapalhou muito a distribuição de arroz. E o governo precisava agir. Paralelo a isso, houve um movimento especulativo. Naquele momento, nós lançamos um primeiro contrato, um edital para comprar 100 mil toneladas, particularmente do Mercosul, Paraguai, Argentina, Uruguai,
mas houve um movimento especulativo. O dinheiro que ia comprar 100 mil toneladas, em 4 dias após o lançamento do edital, comprava só 70 mil. O governo, então, ampliou as medidas, né? Ele tirou a TEC, que é a taxa de importação de arroz, para vir arroz de outros países, porque o Mercosul não tem esse imposto. Isso dá um freio de arrumação no Mercosul. E lançou edital para comprar 300 mil toneladas, podendo chegar a 1 milhão de toneladas. Bom, foi toda uma polêmica, esse edital, depois que a gente sabe, só depois quem são os vendedores do arroz, e aqui não estou fazendo nenhuma crítica pessoal, parecia que nem todos teriam capacidade técnica para entregar arroz de qualidade. Nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público. Então, tomamos a decisão difícil de cancelar o leilão e monitorar os preços do arroz. Mas isso também serviu para dar um freio de arrumação. A especulação cessou, os produtores gaúchos, a especulação que eu digo é no Mercosul. Sim. Os produtores gaúchos puderam começar com a indústria normalizar as entregas. Ainda tem algumas regiões que os preços ainda estão elevados, onde é mais longe da região produtora. Por exemplo, em Manaus, o preço do arroz ainda está fora do normal. Em Recife, ainda está fora da normalidade. Ontem à noite fizemos uma reunião com a indústria e com os representantes dos produtores. Fizemos um compromisso com o monitoramento de preços e distribuição. Já que todos concordamos que tem arroz suficiente, esse arroz tem que chegar rápido à mesa do produtor com preço justo, para combater a especulação. E nós vamos monitorar. Na medida que os preços normalizem, não tem especulação, não se faz necessário ter mais leilão. E nós vamos, paralelo a isso, estimular o plantio de arroz. É determinação do presidente Lula que a gente plante mais arroz, que a gente tenha o arroz, como temos soja, milho, carne bovina, suína, aves, em abundância. Se sobrar, vamos exportar, gerar renda no campo e excedentes na balança comercial brasileira. Malu está aqui soprando no meu ouvido, ministro, que ontem no Plano Safra, lá, com o ministro Paulo Teixeira, foi anunciada a redução de juros para produtos essenciais, como o arroz, né? E o orgânico vai ter mais incentivo ainda, né? Exatamente, é uma determinação do presidente Lula. Na parte da agricultura empresarial, a gente tem que lembrar que o orgânico não é produto só daquele microprodutor que faz um produto, claro, é maravilhoso, mas pode e deve ser também presente nas médias e grandes propriedades. Nós temos que cada vez mais ter alimentos que usam produtos biológicos para ser produzidos, produtos naturais, o menos possível a gente usar pesticidas. Se faz necessário. A praga e o pesticida é o remédio para a praga, como se fosse o remédio que tomamos para as doenças nossas. Mas quanto mais orgânico, quanto mais natural, mais saudável será o alimento que vai chegar na mesa das pessoas. Por isso, um estímulo especial à agricultura orgânica. Ministro, vamos seguir então com os nossos convidados. Vamos para a Rádio Meio Norte, lá em Palmas. Quem está lá com a gente é a Jurbileia Pinto. Oi, Jurbileia, bom dia para você, querida. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Espero que estejam bem nessa manhã de quinta-feira. E a minha pergunta para o ministro é bem nessa linha do que ele acabou de falar, né? Sobre aí os cuidados com essa produção. E aí eu queria saber que, além do valor que é recorde esse ano, do Plano Safra, eu gostaria de saber também como que o Ministério alinhou o Plano Safra à produção as produções agrícolas sustentáveis. Nós passamos, Jubilé. Bom dia, muito obrigado pela sua participação. Um abraço a todo cidadão e cidadão aí do Tocantins. Nós estamos estimulando cada vez mais as boas práticas de sustentabilidade. Como disse no começo da entrevista, foi a primeira vez na história, o ano passado, que começamos a dar prêmio aos produtores que têm esta vocação de produzir com sustentabilidade. Premiamos os produtores que tinham seu cadastro ambiental rural aprovado. Mas isso é muito pouco. Nós sabemos que os produtores fazem muito e a imensa maioria tem compromisso com a sustentabilidade. Por isso, esse ano nós vamos dar mais prêmio, mais 0,5% a produtores que, por exemplo, já pegam linhas de crédito do programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, Renovagro. Linhas de crédito para melhorar a condição ambiental da sua propriedade. Se ele já faz isso, ele merece um prêmio, vai pagar menos juro também. Se o produtor usa, por exemplo, inoculantes biológicos, só para você ter uma noção,
a soja é uma cultura que exige muito de nitrogênio para se desenvolver. E o nitrogênio tem duas fontes. Uma, o que é proveniente do combustível fóssil, do petróleo, o que é poluente. A outra é fazer uma inoculação natural. A pesquisa, a Embrapa foi muito importante e descobriu que ao a gente tratar a semente com rizóbios natural, a planta evolui na produção do seu nitrogênio, nos seus rizóbios, e fica praticamente autossuficiente de nitrogênio. Ora, quer técnica mais sustentável que essa? Você dispensa o nitrogênio fóssil e usa a natureza ao seu favor para produzir o nitrogênio. Isso vai receber prêmio agora no Plano Safra. É produzir cada vez mais com qualidade, com segurança e com sustentabilidade. E aí a gente segue, vamos lá para Porto Velho, vamos lá para a Rádio Caiari. Rai Lavareda, bom dia para você. O Rai, acho que ele está no ar. Não, tudo aí, bem, Karine, agora bem? Sim, bom dia. Bom dia, ministro. Bom, falando aí nessa linha também da agricultura familiar, a gente sabe que tem muita dificuldade também, a gente tem recebido, inclusive aqui no nosso programa Conexão Rural, os produtores dizendo que tem dificuldade para receber esse valor, até por causa também de documentos que são pedidos e muitos não têm esse documento da terra, por exemplo, né? Então, precisa exatamente desse aporte, o senhor já falou isso, mas eu gostaria que o senhor reforçasse novamente essa parceria também do governo para que esse agricultor possa ter esse acesso mais rápido. E uma outra ação é os principais incentivos, por exemplo, oferecidos pelo governo, uma produção sustentáveis. E qual o programa que integra a política de desenvolvimento para fortalecimento da pesquisa tecnológica e científica no campo, visando a competitividade empresarial, por exemplo, principalmente em regiões como Rondônia, aqui na Amazônia Legal, que carece de melhorias de diversas áreas, por exemplo, nessa área tecnológica também. Legal, muito bem, Rai, um grande abraço a você. Antes de responder as suas perguntas, dizer que amanhã nós estamos fazendo entregas de equipamentos, máquinas destinadas do governo federal por orientação das bancadas dos estados, né? Os parlamentares, deputados e senadores, das suas emendas, indicam ao governo alguma máquina, equipamento, obra pública para os seus estados. E um dos estados que amanhã vamos estar fazendo entrega de equipamentos é o estado de Rondônia. 17 equipamentos o Ministério da Agricultura estará entregando aí para Rondônia, uma ação do governo do presidente Lula junto com os parlamentares. Com relação à regularização fundiária na pequena propriedade, na agricultura familiar, é fundamental. Eu fui a Mato Grosso, morar em Mato Grosso há 40 anos atrás, num município que era um assentamento de reforma agrária, Lucas do Rio Verde, hoje uma bela cidade. E vivi na pele a falta do título de propriedade. Você é como um cidadão que não tem a sua carteira de identidade, teu registro de nascimento. Você praticamente não existe para o sistema financeiro. Você não existe para o acesso ao crédito. E esse assunto precisa ser superado. No Plano Safra da Agricultura Familiar, tem linha de crédito para que o produtor possa captar esse recurso. E como que ele captaria, então, se ele não tem a regulação? Tem um fundo garantidor, que garante que ele vai, um aval do governo para que ele possa captar o recurso. Se ele não pagar, o governo garante isso à instituição financeira. E esse recurso ele utiliza, dentre outras coisas, para fazer a regularização, pagar georreferenciamento, estruturar para que ele possa fazer a regularização fundiária da sua propriedade. Com relação às ações tecnológicas, é importante dizer que nós temos a maior empresa pública de pesquisa agropecuária tropical do mundo, é a Embrapa. Se o Brasil é esse grande produtor de alimentos, certamente a Embrapa tem um papel fundamental nisso. E ela estava muito esquecida no governo passado. Estava abandonada no governo passado. Volta o presidente Lula ao comando desse país e já coloca a Embrapa no PAC. R$1 bilhão para que ela volte a crescer, ampliar as suas tecnologias, acesso a novas informações, fortalecer os pesquisadores, a carreira dos pesquisadores, a área meio da Embrapa, para que a gente continue sendo esse grande líder mundial na produção de alimentos. É investir em tecnologia, é investir no desenvolvimento da nossa nação.
O conteúdo desta e de outras entrevistas você acompanha pelo nosso YouTube, pelo @canalgov. Você também, se quiser baixar o áudio dessa ou de outros programas que a gente já teve aqui, você pode acessar a Rede Nacional de Rádio.ebc.com.br. Ministro, vamos seguir então? Vamos a Cuiabá, vamos à Rádio Vila Real. Quem está lá com a gente é o Daniel Santos. Oi, Daniel, bom dia para você. Bom dia para você, bom dia para os amigos das emissoras de rádio, os colegas em todo o Brasil. Bom dia, ministro, aqui da tua casa, para todo o país. Bom dia, Daniel. Uma honra falar com você. Quando a gente não está falando pessoalmente aí em Cuiabá, falamos aqui em Brasília através do Fala, Ministro. Exatamente, satisfação estar aqui com todos vocês. Ministro, não há unanimidade e é importante a gente destacar isso. Sempre que a gente aborda o assunto aqui nos estúdios, a gente levanta, né? Não há unanimidade, não tem por que ter unanimidade. Nós temos pontos de discussão, pontos divergentes, e entre esses pontos vem aqui um da AproSoja Brasil. E eu vou destacar o seguinte, está aqui, ó, o Maurício Buffon, que é o presidente da AproSoja Brasil, ele destaca o seguinte ponto, ó, o governo não está contribuindo para balizar o custo do dinheiro para os produtores rurais. Ele se refere a taxas de juros. Aí a gente recorre à fala do líder maior, né, do presidente da República de ontem, durante a cerimônia de lançamento, e o presidente Lula, ele teve uma fala bem interessante. Ele disse o seguinte, ó, vocês não têm de se preocupar, né, com o sem terra, quem toma a terra de vocês é o banco. E a gente faz aquele levantamento básico aqui e chega ao número de cerca de 600 bilhões de reais que vinha lá desde 2020 de dívidas de produtores rurais. Nesse plano safra, ministro, o governo teve esse cuidado de observar a carga, o peso disso, o custo da liberação desses recursos para viabilizar, de fato, o plantio, a safra, a economia brasileira, ministro? Daniel, respondo isso a você e ao presidente da AproSoja Brasil com muita tranquilidade. Você pode perceber que estamos há 1 ano e meio, principalmente o presidente Lula, falando do impacto que tem a taxa Selic desproporcional no Brasil. Se o juro está caro, eu recomendo ao presidente da AproSoja que cerrasse fileiras, e é uma obrigação do representante de classe para exigir do presidente do Banco Central uma política cambial e também de taxas de juros da Selic mais condizente com o momento que o Brasil vive hoje. Nós temos uma inflação controlada. Nós temos uma inflação na faixa de 3% a 4% ao ano. 10,5% da Selic é proibitivo. É juro real de mais de 7% ao ano. Não é o governo que quer manter as taxas de juros nesse nível. É muito importante que também nós não vamos ficar só reclamando. Ações foram tomadas para isso. Desde o ano passado, por exemplo, nós criamos a linha dolarizada aos produtores. Aqueles produtores que têm um hedge natural, que têm os seus produtos destinados à exportação e, portanto, a formação de preços são dolarizados em bolsas americanas. Bolsa de Chicago, por exemplo, como que é o caso da soja e do milho. Ele tem um hedge natural. E o juro internacional é mais barato. Com isso, ele acessa aqui o recurso de forma mais barata. Linhas saem de 12%, 11,5% para 8,5%. O governo está fazendo a sua parte, combatendo o custo caro dos planos safras. Mas o Banco Central precisa vir à realidade que o Brasil tem, o custo inflacionário e apoiar o desenvolvimento desse país. Ministro Fávaro do Mato Grosso, nós vamos para a Rádio Gaúcha, lá em Porto Alegre. Vamos lá com a Gisele Loemblen. Acertei, Gisele? Bom dia para você, bem-vinda. Bom dia a todos. Acertou, é um sobrenome difícil mesmo. Opa. Bom dia, ministro. Eu gostaria de perguntar, a gente teve aqui recentemente no Rio Grande do Sul, uma grande catástrofe climática. E há uma expectativa aqui dos produtores em relação a pontos que ainda se esperam resposta. Eu gostaria que o senhor falasse, porque no Plano Safra, um dos pontos considerados positivos é justamente a questão do seguro. E aí eu queria que o senhor falasse quando que nós
questões, medidas de socorro direcionadas, em especial a uma preocupação com os financiamentos que irão vencer. Existe alguma programação, alguma estimativa em relação a isso? O que o senhor pode dizer para os produtores aqui do estado? Olha, que bom. Eu estava esperando já, Karine, a hora que vinha uma pergunta lá do Rio Grande do Sul. E chegou. Muito bom, Gisele. Muito obrigado. Olha, estou muito feliz, então, com a sua participação, porque eu vou poder, então, falar um pouco de ações do governo do presidente Lula que tange a agropecuária para o Rio Grande do Sul. Primeiro dizer que amanhã à tarde eu estou aí em Porto Alegre. Como já disse aqui para Rondônia, nós estamos fazendo entregas de equipamentos do governo do presidente Lula às prefeituras para que nós possamos destinar os recursos das emendas parlamentares e fazer disso políticas públicas para a população. Já fizemos a primeira entrega das emendas de 2024. O desafio a achar em que ano da história algum ministério entregou as emendas do ano dentro do próprio ano. Quer dizer, ainda dos primeiros 6 meses. Tivemos lá em Santa Cruz do Sul entregando os equipamentos, 32 equipamentos para várias prefeituras em Santa Cruz do Sul. E amanhã vamos estar em Porto Alegre entregando mais 73 equipamentos. Além disso, nós vamos estar então falando das ações que já foram tomadas. O Ministério da Agricultura, e eu tomei a providência, de logo após passar aquele momento difícil de resgate, de acolhimento das pessoas que perderam as suas casas ou suas propriedades, aí começa então a reconstrução. Instalamos o gabinete itinerante do Ministério da Agricultura. Todos os dias você pode ter certeza que tem pelo menos 10 pessoas do Ministério da Agricultura, das mais diversas áreas, um líder visitando as regiões, fazendo diagnóstico para a gente possa, então, com esse diagnóstico, visitando produtores, prefeituras, entidades representativas de classe, a gente possa, então, construir um programa no que tange a agricultura. Todas as áreas estão sendo feitas, mas também no que tange a agricultura para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Combinamos também com a bancada do Rio Grande do Sul que nós separaríamos os assuntos. Primeiro, vamos tratar do Plano Safra para todo o Brasil. Porque se a gente quisesse fazer o anúncio do Plano Safra e as medidas de apoio ao Rio Grande do Sul, certamente se perderíamos e não teria o foco necessário que precisa para o Rio Grande do Sul. Então, a partir de agora, o foco é total para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Mas então, até agora não foi feito nada? Também não é isso. Veja que uma das principais medidas que já foi tomada é que todas as dívidas dos produtores, independente do tamanho, independente da instituição financeira, tudo que está vencendo ou virá a vencer os produtores estão suspensos até meados de agosto. Não tem ninguém inadimplente hoje para que a gente possa ter um tempo de reconstruir e repactuar essas dívidas e as linhas de crédito dos produtores. A segunda coisa importante que eu propus ao presidente Lula e ele de imediato topou é que não acabou o dinheiro do Brasil ou do mundo para atender o Rio Grande do Sul. O que acaba numa situação como essa é o crédito. As pessoas, a insegurança do mercado financeiro passam a deixar de acreditar na capacidade das pessoas reconstruir a sua vida. Infelizmente é isso. Apesar de toda a resiliência do povo gaúcho, um histórico, né? Um povo que fez a agropecuária brasileira deslanchar por todos esses rincões, é o berço da agropecuária gaúcha, mas a incerteza paira nesse momento. E o presidente Lula, então, atendendo esse nosso pedido, criou o Fundo Garantidor. Isso já está criado. Então agora nós vamos criar as linhas de crédito, vai ter um fundo garantidor, um aval do governo federal para com os produtores rurais. Outra ação que já foi tomada, então não tem dívida vencendo agora, está tudo sobrestado para que a gente possa, então, fazer uma repactuação que atenda os interesses do setor, e vamos estar discutindo isso com intensidade a partir de agora. Foi criado o Fundo Garantidor e o Seguro Rural. Nós precisamos muito ampliar o seguro rural no Brasil. É fato que as mudanças climáticas se consolidaram, infelizmente. E cada vez mais nós temos intempéries climáticos em cada região do Brasil, o que afeta muito a agropecuária. Mas, sem sombra de dúvida, o estado mais afetado é o Rio Grande do Sul. E, portanto, é o que mais consome recursos públicos no apoio ao seguro rural. E aí nós tomamos a decisão, então. Se não tem aquela história de que se farinha pouca, meu pirão primeiro. Exato. E o pirão que foi atendido dessa vez é o do Rio Grande do Sul.
Foi ampliado significativamente ontem os recursos para o seguro rural do Rio Grande do Sul. Para você ter uma noção, já era o estado que mais demandava recursos, como disse, porque venha sofrendo de crises climáticas, secas sucessivas e enchentes sucessivas. No ano passado, foram destinados 134,4 milhões de reais para a subvenção do prêmio do seguro rural. Além do Proagro, que é muito grande o recurso disso para o Banco do Brasil, chegou a quase 10 bilhões de reais, mas isso é agricultura familiar. Para os demais, 184 bilhões. Esse ano, os recursos ordinários nós aumentamos para 157,4 e recursos excepcionais, mais 210,9 milhões de reais, perfazendo então um total de 368 milhões de reais para subvenção ao prêmio, ao seguro rural para os produtores. O que significa isso na prática, então, com esse recurso? Nós vamos sair de 12 mil produtores atendidos pelo seguro rural no Rio Grande do Sul para 26 mil produtores atendidos. Então, vamos sair de uma área de cobertura de seguro de 669 mil hectares para mais de 1.200.000 hectares. Os recursos, então, com essa subvenção é possível sair de 5,5 bi de recursos para o seguro rural para 11 bilhões, 100% a mais de recursos vão chegar no seguro rural para o Rio Grande do Sul. Além disso, a taxa de subvenção, aquilo que o governo põe na apólice para subsidiar e baratear o preço, aumentou muito para as regiões declaradas de calamidade. Para a soja, que tinha uma subvenção de 20%, passou para 40%. As demais culturas, que era 40%, passou para 60%. Os municípios em emergência passou na soja de 20% para 30% e as demais culturas de 40% para 50%. É mais recurso para garantir seguro e, pelo menos, com o seguro, o produtor passa a ter tranquilidade. Ele faz seu papel, ele compra os insumos, vai lá, ara a terra, prepara a planta. Se Deus não lhe permitir um clima estável, a lavoura vai estar segurada e ele não vai ter mais problema. Agora nós vamos começar, então, a repactuação das dívidas para que esse produtor possa, então, definitivamente sair de casa e olhar com um horizonte para o futuro e com tranquilidade. Ministro Fávaro, já vou levá-lo para São Paulo, lá para a Band News FM, mas antes, o senhor estava falando aí sobre mudanças climáticas, sobre a história da farinha pouca, meu pirão primeiro, que o pirão do Rio Grande do Sul está garantido, mas tem outros pirões aí que vão precisar engrossar aí. Por exemplo, Mato Grosso do Sul, né? A gente está vendo aí uma queimada fortíssima, né? Uma queimada histórica. É verdade. E a gente vê aí a capital do Pantanal, Corumbá, queimando. Verdade. E a gente sabe que é uma região forte na pecuária, né? E o Brasil está abrindo mercados para carne, né? Avançou bastante. Queria saber como é que fica a preocupação no âmbito do seu ministério, da sua pasta, com essa questão do Pantanal, com o Pantanal em chamas. Solo ressecado, li até que tem áreas que já estão sendo consideradas irreversíveis, né? Exato. É verdade, olha, é uma tristeza. É fato, e aqui a total solidariedade ao governador Riedel, né, do Mato Grosso do Sul, e todo o povo do Mato Grosso do Sul, e em especial também posso falar do meu estado, Mato Grosso. O Pantanal é um só e está nos dois estados. Agora é um momento de união de esforços. A ministra Marina Silva, o Ministério do Meio Ambiente, junto com os governadores de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estão numa força-tarefa no combate a esses incêndios. Mas é fundamental, e agora o momento é esse mesmo, né, de combate aos incêndios, de resgate de animais, de preservar a vida das pessoas, dos animais, da fauna, da flora. É muito triste. Eu tive percorrendo todo o Pantanal em 2020 naquele incêndio histórico. É muito triste. É muito, muito, muito triste. Agora é hora de trabalharmos e minimizarmos o impacto desse incêndio. Agora não pode ficar só nisso. Não podemos ficar na incoerência, por exemplo, que acontece lá no meu estado de Mato Grosso. Não estou falando de Mato Grosso do Sul. O governo se diz preocupado com apagar os incêndios, mas não age na causa. A Justiça Federal, em uma ação, determinou que todas as APPs das nascentes de afluentes do Pantanal, em especial do Rio Cuiabá, fossem recompostas imediatamente para os produtores. Isso está no Código Florestal, é obrigação do produtor fazer. Só que vai deixando para depois.
E o fato é que o que falta no Pantanal hoje, essa planície alagada, esse patrimônio da humanidade, de fauna e de flora, está faltando é água. E por isso que vem incêndio. Então, quando você prepara uma força-tarefa para ir apagar incêndio, você está indo só na causa, não está atacando a causa, só o efeito. Nós temos que ter responsabilidade com o Pantanal. Quando o governo entra nesta ação judicial, trabalhando para tirar esta obrigação dos produtores de recompor as APPs, ele está despreocupado com a água no Pantanal e por isso vem as queimadas. Nós temos que ter mais responsável. Não adianta só ter discurso bonito a favor do meio ambiente. Temos que ter ações em prol do meio ambiente. E aí uma ação de todos, certamente nós vamos resgatar esse patrimônio da humanidade. Então vamos a São Paulo, vamos lá, a Band News FM. O Fábio França já está a postos lá com a gente. Oi, Fábio, bom dia para você. Oi, bom dia para você, bom dia, ministro. Se me permitem, ministro e colegas, eu queria voltar a focar na questão da sustentabilidade, porque eu acho importante ressaltar a preocupação do agro brasileiro com o desenvolvimento sustentável. Né? O senhor falou, ministro, logo na abertura do programa, né, um pouquinho a respeito desses incentivos. Numa outra questão da nossa colega Jubileia também, o senhor detalhou um pouquinho mais, mas eu queria que o senhor especificamente falasse a respeito dos incentivos, por exemplo, com relação à recuperação de terras degradadas. E eu queria linkar também 2 temas importantes, claro, o Plano Safra e a COP30. Conversava anteontem com a ministra Sônia Guajajara e ela dizia o seguinte: o Brasil como anfitrião tem que dar o exemplo, e eu queria que o senhor contasse como o Brasil vai mostrar a preocupação do agro brasileiro com os objetivos da COP30, com, sobretudo, os compromissos do Brasil e em números. Como essa questão da sustentabilidade pode se transformar em lucro absoluto, principalmente na questão da exportação. Legal, excelente a sua pergunta, viu, Fábio? Esse é um tema prioritário e o Brasil se consolida como um dos maiores players, Karina, mundiais na produção de alimentos. Já disse isso aqui. Eu participo, e foi a primeira reunião internacional que fiz, logo que assumimos, e foi no dia 18 de janeiro de 2023. 10 dias depois das invasões do Congresso, um momento tenso, e eu cheguei para o presidente, é um fórum de ministros da agricultura, são mais de 70, 80 ministros da agricultura com viés da produção sustentável. Esse encontro acontece lá na Alemanha, um país que tem muita responsabilidade ambiental também. E o presidente falou, olha, vai, Fábio, aqui as coisas estão voltando à normalidade, mas vai lá. E já deu o recado para o mundo que mudou o governo no Brasil e agora é um governo que tem compromisso com a produção sustentável. Cada país do mundo tem sua estratégia de produzir de forma sustentável. E uma das mais importantes do governo do presidente Lula, alguns chegavam a discutir lá neste fórum de ministros a desintensificação da agropecuária, diminuir a produção, Olha, isso não é pauta para o Brasil. Nós sabemos da nossa vocação, nós temos que incentivar. Estamos fazendo um plano safra maior, sucedendo um plano safra maior, um recorde. É estimular a produção de alimentos. E é possível fazer isso com respeito ao meio ambiente. E eu vou dizer um dos maiores programas do governo do presidente Lula para isso. É o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Áreas Agricultáveis. O Brasil, só para você ter uma noção, Fábio, tem algo em torno de 160 milhões de hectares em pastagens. E tem algo em torno de 50 milhões de hectares em agricultura. E é esse grande potencial. E 60% do nosso território em floresta completamente nativa. Nenhum país do mundo tem uma reserva ambiental do tamanho da que tem no Brasil. E esse é o nosso grande ativo. É por isso que produzimos tantos alimentos. Porque nós temos chuva e sol na quantidade certa para produzir alimentos. Esse é um grande ativo. E manter isso. E quando começa a desequilibrar, veja as tragédias que acontecem. Então o Brasil vai intensificar de que forma? Desses 160 milhões de hectares de pastagens, algo em torno de 30, 40 bilhões são
pecuária, pastagens de boa qualidade. Aquele pecuarista que tem a sua responsabilidade com o solo, com adubo, com calcário, é completamente bem cuidado a sua pastagem. Nós temos outros 30, 40 milhões de hectares, Karine, que são áreas sensíveis, como, por exemplo, o Pantanal. Não dá para chegar e invadir o Pantanal, transformar tudo. Tem pecuária lá, a pecuária cumpre um papel importante na preservação do Pantanal, até porque, como dizem lá, tem o boi bombeiro. Ao comer o capim nativo do Pantanal, ele evita o excesso de material e de plantas secas, e aí um propagador de incêndios. Então, o Pantanal tem que ter um tratamento todo especial. São algo em torno de 30 milhões de hectares de áreas sensíveis, que tem que ter um tratamento com cuidado. Mas ainda assim, sobram 90 milhões de hectares de pastagem que não estão bem cuidadas. Nós identificamos quais são as melhores potencialidades, que são mais propícias para a incorporação de agricultura, de melhoria da própria pecuária. A Embrapa fez isso tecnicamente, com o apoio do Banco Brasil, que tem capilaridade por todo esse país. Identificamos 40 bilhões de hectares. Praticamente dobra tudo aquilo que o Brasil produz e não precisa derrubar nenhuma árvore. Não precisa avançar sobre a floresta. Veja que programa sustentável. Dobramos a produção e preservamos a floresta. Por isso, e aqui no Plano Safra, é a linha de crédito mais barata que tem. São juros de 7% ao ano, 2 bilhões de reais destinados, já tivemos no ano passado, temos de novo esse ano, 2 bilhões de reais para conversão de pastagem, melhoria das pastagens, para produzir o que quiser. Pode ser pasto de novo, mais intenso, com mais qualidade, pode ser agricultura, pode produzir fruta, floresta plantada, pode produzir o que quiser, mas com qualidade na terra. Já o próprio fato de você recuperar esse solo que estava degradado já é um programa ambiental, né? Já é um programa de alta qualidade ambiental. Juros de 7% ao ano, 2 anos de carência, 10 anos para pagar. E vamos buscar cada vez mais recursos internacionais. O mundo já conhece este programa do governo do presidente Lula. Já temos parcerias com o Banco Mundial, com a JICA do Japão, estamos trazendo recursos da China, da Alemanha, para investir mais. Serão necessários 120 bilhões de reais para converter e melhorar a condição desse solo. Não precisa ser de hoje para amanhã. Em 10 anos ou 15 anos, nós incorporamos ao sistema produtivo de 1974, quando criou a Embrapa, até hoje, 50 anos, incorporamos praticamente 40 milhões de hectares. Nós tínhamos lá pouco mais de 10, 15 milhões de hectares em agricultura. E viramos esse grande exportador. Demorou 50 anos para chegar nesse número. Se a gente incorporar outros 40 bilhões em 10 ou 15 anos, vai ser muito rápido, mas sempre com responsabilidade ambiental. Para a gente pegar uma carona aí no Fábio França, ministro, qual é a foto do agro para o G20? O que o senhor queria ver lá? Se tivesse que mostrar uma foto, seria o quê? Pujante, eficiente, competitivo, mas principalmente sustentável. Maravilha, vamos seguir então, vamos ao Espírito Santo, vamos à Boa Esperança, vamos à Rádio Notícia FM. Quem está com a gente é o Wilson Rodrigues. Oi, Wilson, bom dia. Bom dia a você, bom dia, ministro, bom dia a todos. Ministro, eu queria perguntar ao senhor sobre... Foi tocado no tema do Rio Grande do Sul, sobre a questão da tragédia, também da questão que está vivenciando o Pantanal, das queimadas. São duas realidades diferentes, mas ambas são tragédias. Eu queria entender de que forma o Ministério da Agricultura está se preparando para atuar frente às mudanças climáticas, frente a essas ocorrências extremas do tempo. E outra pergunta, para fechar, fazer duas perguntas em uma, é a seguinte: ontem o ministro Fernando Haddad, ao lado da ministra Simone Tebet, anunciou o corte de despesas na ordem de 25 bilhões de reais. De que forma isso vai afetar a pasta que o senhor gerencia? Muito bem, muito obrigado, Wilson, um grande abraço ao povo do Espírito Santo. Dizer que nessa entrega itinerante que estamos fazendo de equipamentos, e vamos fazer por todo o Brasil, do Ministério da Agricultura para as prefeituras, para melhorar a condição de trafegabilidade nas estradas rurais, atender a população rural. Hoje e amanhã no Espírito Santo estamos entregando 16 equipamentos também,
destinado pelos parlamentares do Espírito Santo às prefeituras desses municípios, desse estado. Com relação, então, de novo, como a gente deve agir, perguntando na reconstrução do Rio Grande do Sul, é isso, né? Veja, o Rio Grande do Sul, ele é o berço da agropecuária brasileira. De lá, migraram homens e mulheres para todas as regiões. De lá, o Cerrado foi colonizado. De lá, nós temos 4 Embrapas lá no Rio Grande do Sul. E nós temos que agora, então, voltar a este estado e repactuar o endividamento, e é isso que começaremos a fazer a partir de agora. Classificar o tamanho da tragédia para cada um, porque não é todo mundo igual, né? Isso também é importante. Temos que dar um tratamento diferente aos diferentes. É um trabalho de muita dedicação, que não vai ser feito por uma pessoa só, não é só pelo Ministério da Agricultura, não é só pelos prefeitos, pelo Estado, todos juntos, para que a gente possa então reconstruir esse Estado. Mas não vai faltar dinheiro. Desta contenção das despesas, como você disse, da ordem de 25 bilhões, é determinação do presidente Lula que a agricultura continue crescendo. E talvez na contramão disso, mas com a devida relevância e importância, nós tivemos o maior incremento de recursos públicos no Plano Safra desse ano. Só do ano passado e desse ano, 32% a mais do que foi investido pelo último governo. O presidente Lula investe cada vez mais na agropecuária. Este ano, 13,4 bilhões de reais de recursos do Tesouro para alavancar a agropecuária. Então, nós temos a responsabilidade com o gasto público, mas também com o desenvolvimento. E o Ministério da Agricultura não será afetado com corte de gastos. Então vamos fechar nosso giro de rádios. Vamos lá para Barreiras, na Bahia. Vamos à Rádio Oeste com o Jota Silva. Oi, Jota, bem-vindo. Oi, Karine, bom dia para você, bom dia, ministro Carlos Fávaro. Ministro, a pergunta que vem aqui da região oeste da Bahia, como o senhor sabe, nós temos a grande produção de soja, milho, algodão e agora temos também o cacau. Ministro, eu conversava com o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, do Davi Schmidt, sobre a questão da irrigação. E quando tem irrigação, nós diminuímos o desmatamento. Isso quer dizer, e aí eu perguntava ao presidente do Sindicato dos Produtores Rurais a questão, e ele respondia da seguinte forma: é muito caro a irrigação, ela acaba ficando cara porque a cada 1.000 hectares você gasta 15 mil reais, a cada 1 hectare você gasta 15 mil reais. Se você tem 1.000 hectares, você vai gastar 15 milhões de reais. Eu tomei conhecimento que há um projeto de irrigação para a região oeste da Bahia do Ministério da Agricultura. Eu não sei se é exclusivo do Oeste ou se é para todo o Brasil. O que o senhor pode nos falar sobre isso, ministro? Excelente, Jota, muito bom falar com o povo baiano, falar com os produtores do Oeste da Bahia e falar com você. De fato, uma das formas de aumentar a nossa produção e fazer isso de forma sustentável. Aí no Oeste da Bahia, os produtores têm plena consciência, eles quantificam os aquíferos, sabem o tanto que pode tirar do aquífero, a água desse aquífero, para que ela se recomponha e seja sustentável por centenas de anos, mas da superfície a gente consiga produzir alimentos com tranquilidade, com certeza da irrigação. Então, dentre todos os programas, e tem programas especiais aí do Ministério da Agricultura no Oeste da Bahia, mas também tem para todo o Brasil. Ontem, no lançamento do Plano Safra, as linhas de investimento sofreram um aumento de 16,5% a mais de recursos. Nós chegamos a 107 bilhões de reais com recursos incentivados para investimentos. E o ProIrriga, que é uma das linhas de créditos importante, que é um programa de incentivo à irrigação, também houve incremento de recursos e incremento de limite aos produtores. 6% a mais de limite aos produtores para que ele possa comprar mais equipamentos, ampliar as irrigações e continuar produzindo com sustentabilidade. Ministro, a gente falou aqui já
sobre a história da carne, né? E eu queria falar um pouco, que o senhor falasse um pouco sobre a abertura de novos mercados. Nos últimos 6 meses foram 74, nos últimos 18, 152, né? No caso específico da carne, ficou muito marcada na campanha do presidente Lula a história da picanha, né? E aí eu queria saber, o senhor teve em diversas inaugurações em frigoríficos, né, embarcando carne para o exterior. Queria saber se o churrasco brasileiro também vai ficar mais barato com esse aumento de produção, com esse aumento de mercado. Queria que o senhor falasse um pouco dessas exportações e também do mercado interno, como é que fica, se a gente pode ter aí perspectiva de um churrasquinho mais barato também. Olha, isso é complementar, né? O presidente Lula, e quando ele falava assim que ele queria que todo brasileiro pudesse voltar a comer uma picanha e tomar uma cervejinha no final de semana, dar o espírito de a pessoa poder comer bem. Não é só a picanha ou a cervejinha, é mostrar que tem que comer alimento saudável, de qualidade. Nós vimos com muita tristeza, lá no meu estado, em Mato Grosso, em Cuiabá, o maior estado produtor de alimentos, se formou todas as semanas a fila do ossinho. As pessoas iam ganhar osso nos açougues para fazer uma sopa, um caldo para poder se alimentar. É muito triste isso. O símbolo de falar a pessoa voltar a comer picanha é poder comer de verdade, comida boa. E esse debate está em curso, inclusive, agora na regulamentação da reforma tributária. E ontem, ainda no lançamento do Plano Safra, o presidente se posicionou. A gente sabe que tem que ter responsabilidade com a arrecadação, e sair só isentando de imposto isso, aquilo outro, da onde vai vir os recursos para o Estado prover as políticas públicas, né? Então a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade, mas ele se posicionou que ele é a favor da inclusão da proteína animal, das carnes na cesta básica, não pagar imposto nas carnes. Isso vai fazer com que a população consuma mais carne de qualidade. E eu estou muito feliz com o posicionamento do presidente. Vamos tributar coisas supérfluas, vamos aumentar o imposto de lancha, jet ski. O governo passado tirou o imposto de jet ski. Eu quero taxar jet ski, é rico que compra jet ski. Mas o cidadão tem que comer carne de qualidade, comer carne de frango, suíno. E o presidente Lula está nessa pauta e nós vamos conseguir aumentar o consumo de carne. E o Brasil também já virou um grande provedor de carnes para o mundo, carne de qualidade. Veja que o placar é espetacular. As boas relações diplomáticas, as boas relações de amizade com a volta do presidente Lula ao comando desse país estão mudando a história da agropecuária brasileira para o mundo. Só para se ter uma noção, foram abertos, como você mesmo disse, 152 novos mercados para a agropecuária brasileira em 1 ano e meio. O recorde absoluto em 1 ano foi o ano passado, 78 novos mercados. Nós estamos no meio do ano de 2024, já foram abertos 74, quase batemos o recorde anual em meio ano. Nosso mesmo, é espetacular. E estamos vendendo de tudo. Não é só carne bovina, suíno, soja, milho, laranja, suco laranja, algodão, tudo que estão produzindo. Esse dia eu fiquei impressionado. Abrimos o mercado de pena bovina, pena de aves lavadas para Hong Kong, para preenchimento de travesseiros e almofadas. Falei, pronto, agora até pena nós estamos exportando, não sobra mais nada. Vende carne, vende tudo, vende a pena também. Mas isso é geração de renda aqui dentro. Até a pena do frango passou a ter valor e estamos vendendo, gerando oportunidades. Com relação às carnes, como você estava falando, olha a diferença em 1 ano e meio. Quando nós assumimos o governo, de todas as plantas frigoríficas brasileiras habilitadas para vender para a China, e é um mercado muito grande, por isso todo mundo quer habilitar para vender para a China, é muita gente, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, crescendo a renda, consumindo cada vez mais. Mas por incrível que pareça, o governo passado entregou para nós com menos 12 plantas habilitadas. A China embargou, suspendeu 12 plantas do total que tinha habilitado, 12 foram suspensas. Em 1 ano e meio, sabe qual é o resultado? Das 12 suspensas, 11 já voltaram a poder vender para a China. Reabilitamos elas, vamos dizer assim. E abrimos mais 42 plantas frigoríficas. O placar é 53 a menos 12 em 1 ano e meio. E o que significa isso? Renda no campo, no primeiro momento. O produtor que tem os preços da arroba cada vez mais baixas nesses últimos anos, imagine se estivéssemos vendendo tanto para o exterior. E renda na cidade.
Uma planta frigorífica que se habilita para vender para a China, ela tem que trabalhar dia e noite para poder atender. Gera mais emprego. Nós fomos, com o presidente Lula, visitar uma planta que estava fazendo a primeira exportação para a China. Estava pronta para habilitar desde 2018. E o ano passado nós a habilitamos. Agora em março desse ano, não foi ano passado não, foi agora em março desse ano. E nós fomos lá então fazer o primeiro carregamento. E sabe qual foi o anúncio dos donos do frigorífico? Esse frigorífico emprega 3 mil pessoas, de a contratação de um novo turno. Mais 3 mil empregos para trabalhar 24 horas para ampliar os negócios. É geração de emprego também na cidade. Então, quando a gente fala que abrimos mais mercados, vendemos mais, geramos emprego e riqueza aqui dentro para nossa gente. Aí, Bom Dia Ministro, chegando na retíssima final, quero dar um tempo para o ministro Fávaro se despedir e fazer suas considerações finais. Olha, mais uma vez, Karine, é sempre uma grande oportunidade vir aqui, conseguir falar com o Brasil todo, levar as novidades do governo federal, do governo do presidente Lula para o campo, também falar um pouco de cidade, falar de alimentos, falar de sustentabilidade com essa equipe aqui maravilhosa. Um momento muito especial. E eu estou muito feliz em poder estar contribuindo com esse avanço da agropecuária. Uma frase que disse ontem que acho fundamental. A gente vive ainda um país muito dividido, muito intolerante. Infelizmente, a intolerância passou a reinar no Brasil. O país que é alegre, as pessoas felizes, sempre foi, mas tem uma certa intolerância no ar. Mas também eu não me preocupo com isso. Eu não sou candidato a Miss Simpatia. Sou candidato a trabalhar muito junto com o presidente Lula para fazer dessa agropecuária mais propícia para o desenvolvimento, para a geração de emprego, de oportunidades para o brasileiro. E com o apoio dele, dos meus colegas ministros, fazendo planos safras como esse, a gente está conseguindo isso virar uma realidade. Ministro Fávaro, parabéns, volte sempre. Ministro que esteve aqui com a gente no lançamento do Plano Safra no ano passado, voltou para falar do Rio Grande do Sul esse ano e agora volta para falar mais uma vez do Plano Safra. Tem a carteirinha do Bom Dia Ministro. Volte quando quiser, sempre que tiver novidades. Muito obrigado. Vou ter que pagar royalties aqui. Exato. Vou agradecer também aos colegas que participaram do programa de hoje. Espero revê-los numa próxima oportunidade. Vou sair de férias. Vanessa Led estará aqui na semana que vem, mas rapidinho eu volto e a gente volta a se falar por aqui. Continue no canal Gov.